Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel. ¿Qué tal? ¿Vamos a estudiar? Entonces, en la clase de hoy, nosotros vamos a hablar acerca del currículo. El currículo, que es un género que se utiliza en el mercado de trabajo. Entonces yo pregunto a usted, ¿ya conozca el género currículo? ¿Ya saben cómo se produce? Entonces, vamos a saber. Na classe passada, galera, nós falamos sobre as carreiras profissionais. Então, vimos algumas profissões, o vocabulário dessas profissões dentro da língua espanhola. Falamos também acerca do contexto do mercado de trabalho, como as pessoas devem fazer para se inserir nele. Então, aí nós abordamos diversas temáticas aí relacionadas ao mercado de trabalho. A aula de hoje ela é uma extensão da aula anterior, que falava acerca desse mundo de trabalho, até porque o currículo, ele é, digamos assim, um meio de ingresso. Na verdade, ele é algo que se faz necessário para você pleitear uma vaga de trabalho aí nas empresas privadas. Porque geralmente nas públicas tem um concurso, mas muitos dos concursos também fazem essa análise de currículo, tá bom? Então é um gênero extremamente necessário. Nós vamos aprender como se constrói, como é utilizado dentro da língua espanhola. Slide na tela. Aí eu começo com um gênero discursivo que também se utiliza dentro desse contexto do currículo, que é a entrevista de trabalho ou entrevista laboral, que se hace referencia a el mundo de trabajo. Entonces tenemos dos personas, una pareja ya, pero no es una pareja porque son dos personas que no se conocen. Tenemos la secretaria y el candidato a una vaga de empleo. Entonces podemos percibir que ellos está con el currículo en la mano, se ha entregado o se tenta entrar en una entrevista y se apunta ese currículo, ¿ya? Entonces la secretaria se dice, señor Rodríguez, puede entrar. El señor López le espera. Ou seja, pode entrar, senhor Rodrigues. O senhor López está lhe esperando. Muchas gracias, ¿ya? Obrigado. Entonces, él entra en la sala. Entonces tenemos el patrón, que es el señor López, que va a hacer a entrevista. Entonces él va a ser el entrevistador. Y tenemos el entrevistado, que es el candidato a una vaga de empleo. Entonces se utiliza un saludo, ya que ya estudiamos en la clase de español, los saludos. Buenos días, senhor Rodrigues. Um saludo formal, né, galera? Porque ele não vai chegar lá dentro da sala, na entrevista, e dizer, aê, patrão, tudo bem? Bom dia, mano, que tal? Tá legal? Não, né, galera? O diálogo tem que ser formal, uma entrevista de emprego. Então, até mesmo a postura do candidato ao entrar, ela é observada. Se ele bate na porta, se ele pede licença, se ele é educado. Então, na língua espanhola, tem que bater na porta. Permiso, ¿puede entrar? Sí se dice, ¿ya? Ya, entre, adelante, siéntese, por favor. Umas expressões de los saludos. Continuando aqui, slide na tela. E aí ele começa com as perguntas. Por favor, siéntese. Uma expressão de educação, como havia dito. Trajo su currículo? Então ele já pergunta logo. Você trouxe o currículo? Que é a versão escrita. Porque o que o entrevistador aqui vai verificar é se aquilo que ele colocou no currículo condiz com a postura dele diante de uma entrevista, como ele se porta, ver se ele tem realmente as características necessárias ali para a vaga do emprego, tá bom? Então, continuando aqui, slide na tela. Aí ele disse, sim, aqui está, ou seja, está aqui. Senhor Rodrigues, que hace você atualmente? Ou seja, o que você faz atualmente? Não é que atualmente estou em paro, ou seja, estou parado. Mas observe aqui, se fosse na língua portuguesa, ele ia dizer, chefe, estou parado. Porque parado aqui para nós é uma gíria, não é um termo formal, dizer que você estou parado, tá bom? Você dizer, no momento eu estou ou desempregado, ou estou fazendo cursos,
Eu estou me capacitando, mas você não diz, eu estou parado, estou sem trampo, esses negócios, tá bom? Por que deixou seu último emprego? Ou seja, por que você deixou seu último emprego? Porque se terminou o contrato com a empresa em que eu trabalhava, ou seja, acabou o contrato com a empresa onde eu trabalhava. Professor, mas se não tivesse sido essa realmente a situação, se não foi contrato, eu fui demitido aí por justas causas, ou fiz algo inapropriado, ou atrasava muito, ou acabei acarretando a situação do meu emprego anterior. Eu devo levar isso para nova entrevista de emprego? É claro que não, né, galera? Professor, o senhor está ensinando a mentir? Não. Na verdade, você não está mentindo, você tem que omitir esses fatos, na verdade. Ou seja, eles não podem ser de conhecimento do novo empregador. Por quê? Porque você vai estar ali gerando. Na verdade, creio que o entrevistador não vai fazer a contratação, na verdade. Né? Imagina você chegar lá dizendo, eu saí do emprego anterior porque eu atrasava, eu faltava muito. Não tem como, né? Você tem que gerar boas impressões, tá bom? Até mesmo quando você não tem experiência, você tem que gerar uma expectativa na pessoa que está lhe contratando. Não é porque eu não tenho experiência que eu vou ficar só não com a cabeça baixa lá diante do empregador, tá bom? Você tem que gerar uma expectativa. Olha, apesar de eu não ter trabalhado, mas eu tenho muita afinidade, tenho muita facilidade em aprender, eu gosto de estar em ambiente do trabalho. Ou seja, você tem que gerar ali uma vontade do contratante ali em contratar você. E aí pergunta, né? ¿Por qué motivo usted quiere ser el nuevo assistente de mercado en essa empresa? Ou seja, ele pergunta por que aquele candidato ali, ele quer o cargo, ele quer ocupar esse cargo de assistente de mercado da empresa. Aí ele responde, es que me gusta muito trabalhar com publicidade e mercado. Ou seja, uma resposta boa aí, é você dizer, não, eu gosto muito dessa área, eu tenho afinidade, é a área que eu quero seguir carreira. Então isso gera uma boa impressão. Que sabe você acerca da nossa empresa? Então, ele faz aquele levantamento de conhecimento prévio ali, o empregador. Aí, o candidato que não é bobo nem nada, ele fez um estudo da empresa, isso é o correto. Se você está pleiteando uma vaga dentro de um determinado contexto, o ideal é que você faça um estudo de caso daquela empresa, verifica ali as estatísticas, como é que ela se comporta dentro do mercado, quais são os seus objetivos. Então, ele faz um estudo de caso ali, um levantamento, para chegar bem afiado para a entrevista. Então, aí ele responde, esta empresa é a maior empresa de mercado em Espanha e de reconhecimento mundial por suas ótimas campanhas desarrolladas. Ou seja, ele disse, não, essa empresa é a maior empresa de mercado da Espanha, tem reconhecimento mundial, tem ótimas campanhas desenvolvidas. Ou seja, ele fez um estudo de caso e deu aquela leve puxada de sardinha ali com o chefe para já gerar essa boa impressão. Continuando. Está disposto você a viajar com frequência? Ou seja, você tem disponibilidade para viajar com frequência? Sim, estou. E además, sou uma pessoa que tenho facilidade de adaptar-me a novo. Ou seja, além de responder que tem a disponibilidade, o candidato também disse que ele gosta. E é o que ele deseja mesmo, é viajar. Então, ele, com uma resposta, na verdade, com uma pergunta, ele faz duas respostas ali, deixando uma boa impressão. A continuação, como lhe gusta trabalhar? Aí ele vai testar aí as habilidades interpessoais, que é aquela de lidar com os outros, e as autopessoais, que é as do autoconhecimento. Prefere trabalhar solo ou na equipe? Ou seja, você prefere trabalhar sozinho ou em grupo? E aí olha a sacada do candidato. Prefiro trabalhar em equipe, pero também puedo trabalhar solo sem problemas. Ou seja, é o ideal você colocar que sabe trabalhar em grupo, porque as empresas, hoje, elas têm muitos funcionários, você dificilmente vai trabalhar sozinho, tá bom? Então, você colocar essa habilidade de que você sabe conviver, tem um RH ali, um relacionamento interpessoal bom, satisfatório, no caso, problema, é interessante para o empregador, porque o empregador não quer contratar pessoas problemáticas, pessoas que se estressam, que se explodem ali, entendeu? Então, você tem que saber professor, mas eu sou estourado, na verdade, eu sou esquentado. Eu não tenho um bom relacionamento interpessoal. Então, você tem que trabalhar isso e na hora de entrevista de emprego, jamais pode dizer que você é uma pessoa que não se dá bem com os demais. Pelo contrário, você tem que dizer que é uma pessoa que tem um bom relacionamento interpessoal. Se não tem essa habilidade,
tem de desenvolvê-la, tá bom? Por que prefere trabalhar em equipe? Aí o chefe pergunta, ó, esse camarada ele disse que gosta de trabalhar em equipe, mas eu acho que ele não está sendo condizente. Será que ele está falando a verdade? Vou afunilar aqui. Aí ele diz, para poder desarrollar um serviço melhor, ou seja, eu creio que trabalhando em equipe, o serviço vai ser melhor, ou seja, a gente vai ter mais produtividade. Realmente, ok. Quais são o ponto forte e débil, ou seja, os pontos fortes e fracos? E aí, muito cuidado nessa hora, por quê? Porque esses pontos fracos é justamente o que o empregador ele quer saber quais são os seus defeitos, na verdade. E nessa hora o candidato ele tem que ter cuidado para não falar besteira, não falar bobagem, porque ele pode, digamos, se queimar nessa hora aqui. Então ele tem que usar ali, claro que ninguém é perfeito, tá bom? Você tem que colocar aí um ponto fraco, mas um ponto fraco que na verdade ele seja ali um modo de sair a francesa, que ele não diga muito sobre você, ou que na verdade esse ponto fraco, na verdade, muitas das vezes é uma qualidade. Por exemplo, o camarada ali ele diz que tem dificuldade em dormir, tem muita ansiedade, mas ele está pretendendo um cargo de vigia. Poxa, realmente ali você ter uma ansiedade, ter dificuldade em dormir, problemas com insônia, é um ponto fraco. Mas para o cargo de vigia isso é ótimo, porque ele vai ter que ficar acordado mesmo. Então assim, às vezes você pode manobrar aí os pontos fracos a favor da vaga que você está pleiteando. Observe isso aqui, nesse caso. Sou muito criativo, ou seja, criatividade. Tenho facilidade em desarrollar projetos que exigem grande capacidade de criatividade e concentração. Ou seja, ele justamente casou ali as atribuições do cargo àquilo que ele quer desenvolver. Ou seja, ele diz que tem facilidade em desenvolver projetos. E observe que ele havia dito anteriormente que a empresa era a maior empresa de desenvolvimento de projetos. Então, ele já disse que tem criatividade e facilidade. Ou seja, são pontos ali que casam com a vaga. Aí o chefe frisa, tá? E os fracos? E os débeis? E os fracos? Às vezes sou algo nervioso. Ou seja, às vezes sou um pouco nervoso. Mas o nervosismo em si, ele faz parte de todos nós, seres humanos. Se você vai desenvolver, você tem ali algo grande para desenvolver, você tem um trabalho, você tem uma prova, você fica nervoso para esse momento. O que é até bom, muitas das vezes, porque mostra que você está preocupado, que você está focado, tá bom? É o famoso nervosismo bom. E aí, o empregador, quais são os objetivos a médio e a largo prazo, ou seja, a curto e a longo prazo? Aí ele fala que quer continuar se especializando, fazer um mestrado na área de mercado, se converter em um profissional de êxito, ou seja, sempre casando ali com o cargo. Que pode aportar a nossa empresa? O que você vai acrescentar à nossa empresa? E aí ele disse, olha, eu tenho uma grande experiência de mercado, em desenvolvimento em vários projetos reconhecidos nos últimos anos. Ou seja, ele vai caminhando ali de forma bem concomitante com o cargo que ele está pleiteando. E que idiomas estrangeiros habla você? Isso nível? Fala algum idioma? Inglês, nível avançado, e português, nível básico. Ou seja, tem mais de um idioma. Dentro do contexto da Espanha, o português é uma língua estrangeira, claro. Assim como aqui para nós, o espanhol é uma língua estrangeira, dentro do contexto do Brasil. Quanto quer cobrar, ele sonda quanto ele quer ganhar aí. Você nunca pode dar um de ambicioso, tá bom, nesse tipo de pergunta. Quando o empregador pergunta isso, você tem que ser um pouco humilde. É claro que você também não vai oferecer seu trabalho por uma esmola, mas também não vai querer enricar do dia para a noite. Você tem que ser humilde. Geralmente você responde, eu quero ganhar o que esse cargo aqui, a faixa etária dele ganha. Você faz um estudo prévio ali, referente ao cargo que você está pleiteando, e vê qual a margem salarial. Aí você coloca ali algo dentro dessa margem, para nem ser muito, nem ser pouco, tá bom? Aí ele coloca aqui, 3 salários mínimos mensuais, que é algo que um assistente de mercado ganha. E para finalizar a entrevista, quais são suas afições, ou seja, o que é que você faz nos finais de semana? E aí o candidato tem que ser esperto, Ele vai dizer, não, no final de semana eu vou para balada, tomo cachaça, esse tipo de coisa, galera? Imagina, se um empregador quer saber qual é os seus hobbies do final de semana, ele quer saber se você vai estar lá segunda-feira para trabalhar, é isso. Então, coloque atividades de lazer que sejam culturais,
Eu gosto de sair com os amigos para uma sorveteria, pizzaria, bibliotecas, esses tipos de atividades mais culturais. Aí ele coloca, ó, uma atividade esportiva aqui, me gusta nadar nos fins de semana, ou seja, nadar, ou seja, não vai prejudicar nada no trabalho. Segunda-feira, certamente, ele estará lá. E aí, finaliza a entrevista, ó, estou todo por agora, muito pronto programa em contato, ou seja, a gente, vamos fazer contato. Muito gosto em conhecer o senhor Rodrigues, muitas graças, senhor Lopes, ou seja, as expressões de despedida, muito prazer em conhecer, muito obrigado, senhor Lopes. Aí finaliza aqui a entrevista. Então temos aí o conceito de currículo, que é o que destacado aí em negrito, conjunto de conhecimento, habilidade e experiência que uma pessoa vai adquirir ao longo de sua vida. Interessante, ó. A lo largo aqui destaque. É durante toda a vida, tá bom? Ah, professor, sou muito jovem, meu currículo deve não dar nenhuma folha. Mas geralmente é assim que começa, tá bom? Ninguém começa com um currículo extenso, tá? Muitas das vezes, embora as pessoas não tenham a experiência, mas é importante vocês, estudantes, fazerem cursos, porque os cursos agregam o currículo. A experiência, é claro, você só vai tê-la quando tiver seu primeiro contrato. Mas os cursos você deve aproveitar para fazê-los em abundância. Amplie as áreas, faça em diversas áreas, isso vai acrescentar muito ao seu currículo, nesse primeiro momento. Claro que a partir do seu primeiro contrato, você vai começando a ganhar também experiência nesse campo. Aí temos a estrutura do gênero, tá bom? Os currículos, eles têm os dados pessoais, que é os nomes e apelidos, nome e sobrenome, fecha de nascimento, que é a idade, os telefones de contato, correio eletrônico, que é hoje o e-mail é o mais utilizado, tá bom? Carnet de conduzir, que é a tarjeta de condução para cargos na área de motorista. Cargos nessa área de motorista, eles pedem a carteira de motorista, é óbvio, porque é um pré-requisito. Formação, essa é o seu grado de estudo, como você disse na língua espanhola, ou seja, até onde você estudou. Esse é nível fundamental, é nível médio, tem nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, essa é a sua formação. Idiomas, alguns currículos pedem, outros não, depende do cargo, mas se você tiver, é bom colocar, vai agregar muito, vai mostrar que você é uma pessoa que se capacita e que busca essa capacitação. Então, aí hoje essa parte da informática é muito interessante, porque hoje você tem que estar atualizado. Então, essa parte essa parte que exige a tecnologia, ela é muito válida dentro de um currículo. Você tem um curso na área de informática, cursos atualizados, cursos com redes sociais, curso com softs, com aplicativos. Então, tudo aquilo que ajuda também no seu desenvolvimento laboral. Experiência, essa é claro, que muitos dos jovens, elas buscam justamente o seu primeiro emprego para ter essa experiência. E outros dados aí que você achar interessante. Aí temos o exemplo de um currículo vitae. A gente usa esse termo currículo vitae, que é um termo francês, tá bom? Porque existem vários tipos de currículo, na verdade, né? Tem o currículo da educação, o currículo é um conjunto também de documentos norteadores. Então, mas o currículo vitae, que é esse que tem etimologia francesa, ele é relacionado ao mundo do trabalho. Então, um exemplo aí de um currículo vitae na língua espanhola. Acordamos, tem los datos personales, el correo electrónico, la formación, que es el grado de una persona que ha estudiado, y en algunos datos laborales, que es una experiencia también, ¿ya? Otro ejemplo, son dos modelos distintos, ya que el currículo no tiene un modelo propio, puede ser hoy en día innovador, que llama la atención de la persona que está contratando. Entonces, otros ejemplos, pero todo tiene los datos principales, la experiencia, la formación, un poquito sobre la persona se quiere decir, y los contactos, ¿ya? Otro ejemplo, un otro modelo, pero las informaciones permanecen. El género tienes los contactos, la formación, la experiencia laboral y un poquito de si quiere hablar los idiomas, como había dicho anteriormente. Vamos aqui agora para a nossa atividade, galerinha. Rapidinho, tá bom? Olha só, el currículo vitae, ou vitae,
É um documento em que uma pessoa resume seus dados personais, ou seja, ela resume a sua vida, seus dados pessoais, formação acadêmica, experiência do trabalho, outras habilidades relevantes, para servir de apresentação perante aí um possível empregador. Neste sentido, o currículo atua como uma carta de apresentação, que reflete não somente o que a pessoa sabe fazer, mas também o que ela fazia antes desde toda a sua carreira profissional. Com base no texto, vamos a saber. Pergunta aí número 1. Qual é o propósito principal? O propósito principal do currículo vitae. Contar histórias pessoais? Não, isso é do gênero narrativo, nada a ver. Fazer entrevista de trabalho. Esse é o propósito do currículo, fazer entrevista? Não, quem faz a entrevista é o entrevistador. E o currículo é um gênero escrito, a entrevista é um gênero oral. Mostrar a informação pessoal e profissional de alguém. Ok, informação pessoal e profissional, realmente. Vamos analisar as outras. Apresentar produto de uma empresa é o vendedor, aí você já está exercendo o trabalho, na verdade. Proporcionar dados de contato, nada a ver também. Resposta correta, letra C. Vamos para a próxima. Aí mais um textinho. Currículo, um documento, resume informação acadêmica, experiência profissional, habilidades de uma pessoa, inclui dados pessoais, formação, experiência, idiomas, competências, referências. É importante que esteja bem organizado, claro, atualizado, porque a primeira impressão é a primeira impressão que o empregador tem do candidato. Então, vamos analisar aqui as perguntas. Segundo o texto, o que se deve incluir no currículo vitae? Opiniões sobre empregadores anteriores. As opiniões? Não, aí são os textos opinativos. Não é o caso do currículo. Solamente a experiência laboral. Cuidado, o currículo, ele tem a experiência laboral, tá bom? Porém, não é a única coisa que está dizendo solamente, ou seja, é só a experiência de trabalho. Não, tem dados pessoais, tem os idiomas, tá bom? Então, não é só a experiência laboral, cuidado. Aí, essa C está mais completa. Dados pessoais, formação, experiência, competência, referência, ou seja, ele está mais completo. Informação das redes sociais, apesar de ter e-mail e alguns outros dados, mas não é só isso, então está incompleta. Fotografia dos familiares, essa não, né? De modo algum. Resposta correta, letra C. Questão 3, por que é importante que o currículo esteja bem organizado? Porque o governo exige? Não. O governo não está nem aí para isso. Ele não se importa se você tem um currículo ou não tem, ou se é organizado, se não é, tá bom? Para impressionar com criatividade, será? Professor, estou na dúvida, então segura aí. Para que seja mais atrativo visualmente, professor, estou na dúvida também, parece certa também, então segura. Porque a primeira impressão ante um empregador. Se voltarmos aqui no texto, galera, olha só, ipsis liri, ou seja, tal qual, tá desse jeito, isso aí é a habilidade de retirar do texto aquilo que está escrito, está dizendo no texto, e a pergunta é sobre o texto, a impressão que o pregador terá do candidato. Apesar de as outras, de repente aí pode estar dentro de um certo contexto, mas as minhas perguntas são sobre o texto, então o enunciado ele é muito importante, tá bom? O que significa competência no contexto do texto? Rivalidades no trabalho, jamais. Atividades recreativas, muito menos. Atitudes e habilidades profissionais, essa aqui está parecida. Línguas estrangeiras. Competência está relacionada só a isso, língua estrangeira? Conhecimentos inúteis? Não. A resposta é correta, atitudes, habilidades profissionais. E finalizando aqui com a questão 5, que característica não se menciona como desejável no currículo vitae. Atualização? Não, atualização é uma característica desejável. Então, essa aqui não pode ser resposta, porque ela é uma afirmativa verdadeira. Claridade?
Ou seja, tem que ser claro? Sim. Tem que ter organização no currículo? Com certeza. Tem que ter criatividade artística? Opa, criatividade até tudo bem, mas artística? Qual é a relação do currículo com a artes? Essa aqui está um pouco duvidosa. E a letra E, precisão, com certeza, tem que ser dados verídicos e dados precisos, tá bom? Então, nossa resposta aqui é criatividade artística, porque esse termo artísticas deixou, o item incorreto. Então é isso, galera. Vocês acertaram as questões? Muito bem. Se você não acertou, continue estudando, mas não deixe de acompanhar nossas videoaulas. Até a nossa próxima aula. Adiós!